Olá, queridos irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a lição de número 10 da nossa Escola Bíblica Dominical, Semeando e Colhendo. Espero que nesse tempo que estejamos estudando, tenhamos uma boa oportunidade de aprendermos mais a respeito da Palavra de Deus. O texto que nós estamos estudando, nós estudaremos enquanto no livro de Gálatas, nossas lições do trimestre se referem ao livro de Gálatas, mais especificamente no capítulo 6, os versos 7 e 9, semeando e colhendo. Vou fazer a leitura do texto para a gente poder trabalhar a nossa lição, ok? Vamos lá. Gálatas 6, 7 e 9. Diz assim a palavra de Deus: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Qual é o objetivo da nossa lição de hoje? O primeiro objetivo é aprender a importância de que aquilo que plantamos, vamos colher a consequência posteriormente. Tudo que nós plantarmos, tudo que nós vivermos na nossa vida, tem resultado. E esses resultados vão ser consequência daquilo que nós plantamos, ou seja, daquilo que nós produzimos. As nossas ações vão ser respondidas de acordo com aquela que propomos na vida. Tá? Por que isso acontece? Aí entramos na introdução da nossa lição número 10. Isso acontece por quê? Porque Deus nos considera responsável por aquilo que fazemos, ou seja, nós temos responsabilidade pessoal diante das nossas escolhas e a certeza da colheita a partir daquilo que plantamos, ou seja, as ações que vão voltar para nós são decorrentes daquelas que nós produzimos, ou seja, aquilo que nós plantamos, as atitudes que nós tomamos, nós vamos ter uma resposta a elas vão voltar para nós de alguma maneira. Se a gente planta o bem, a gente vai obter o bem no futuro. Se a gente planta o mal, a gente vai ter esse mal no futuro, tá? E o apóstolo Paulo, ele trabalha com os Gálatas também uma questão muito importante, que é o quê? A importância da integridade moral e espiritual para a semeadura de boas obras e a perseverança na fé, apesar das adversidades, confiando na recompensa de Deus. O que o apóstolo Paulo quer dizer? Que nós temos que agir pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, quando nós plantamos ações boas, decorrente da ação do Espírito na nossa vida, nós colhemos o resultado dessas ações positivamente, ou seja, se nós plantamos o bem, colhemos o bem. Se nós plantamos o amor, colhemos o amor. Se nós plantamos a justiça, nós colhemos a justiça. E devemos valorizar isso, porque independente daquilo que é produzido no nosso meio. Todo mundo age dessa maneira, todo mundo age daquela maneira. Eu vou fazer isso porque todo mundo faz. Não. Não importa quão difícil seja manter-se fiel, perseverante na fé, a nossa recompensa está no futuro, está no Senhor, e Ele nos garante que essa recompensa já repercute aqui. As bênçãos que provaremos na eternidade já repercutem no tempo presente, nesse tempo. Então entramos no primeiro tópico do nosso estudo, que é o quê? Tudo que o homem semear. Gálatas 6, 7. O que diz Gálatas 6, 7? Não se deixe enganar, que Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Muito bem. Todos seremos julgados por nossas ações, não para efeito de salvação, mas para efeito de galardões. Os que foram salvos não serão julgados para a salvação, porém, contudo, para efeito de recompensa
No reino de Deus, sim. Né? Você já deve ter ouvido falar de galardão. Então, tudo aquilo que nós produzimos na nossa vida cristã, tudo aquilo que a gente plantar nesse tempo, enquanto estivermos como Igreja de Jesus, plantando e proclamando o Evangelho, cumprindo a nossa missão, tudo que aquilo que a gente fizer aqui e produzir para as pessoas, para que elas possam conhecer Jesus Cristo, nós vamos acumular galardões no céu, como se fosse prêmios, como se fosse recompensa, não para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus. De qualquer maneira, quanto mais fizermos orientados pelo Espírito, quanto mais vazão dermos ao amor que existe em nós, plantado pela salvação de Cristo Jesus, nós vamos agir e vamos receber a recompensa das nossas ações diante de Deus no dia do juízo final. Certo? Ele fala o quê? Fazer o bem resulta em colheita de bondade. Praticar injustiça resulta em mais injustiça. A tendência natural do homem no pecado é plantar a injustiça. Então, se nós, enquanto crentes de Jesus Cristo, não dermos ouvido à voz do Espírito e agirmos de acordo com a nossa natureza, praticando a injustiça, vamos colher injustiça. Se nós plantamos a bondade, ouvidos pelo Espírito Santo como resultado da graça de Deus nas nossas vidas, essa bondade que nós plantamos, ela vai retornar para nós de alguma maneira, abençoando não só a nossa vida, como também de todos aqueles que estão à nossa volta, como também aqueles que estão perto de nós, impactando positivamente a vida de todo mundo. A semente que nós plantamos nessa vida, ela será colhida na eternidade. Quando nós somos servos do Senhor e trabalhamos por amor da obra de Cristo Jesus, nós não temos que pensar resumidamente para esse tempo, mas temos que pensar que aquilo que estamos plantando aqui, como, por exemplo, o amor e a misericórdia, a proclamação do Evangelho, será colhido na eternidade. Às vezes, nós plantamos uma mensagem de proclamação do reino, de salvação, e não vemos essa pessoa se converter. Mas lá na eternidade podemos encontrar com ela a partir do trabalho que iniciamos, da semente que plantamos no seu coração, na sua vida. Então a semente que a gente planta aqui, o bem que a gente faz aqui, a gente colhe lá na eternidade com Jesus. Por quê? Porque as nossas ações temporais impactam na nossa vida na eternidade com Jesus. O exemplo que o apóstolo trabalha é a cultura do agronegócio, a cultura da agricultura, né? Você tem que plantar a semente, você tem que cultivar a terra, você tem que adubar, você tem que molhar, irrigar e esperar o crescimento a partir disso. Então, se você planta uma boa semente, se você coloca um bom adubo, se você rega adequadamente, aquela semente tende a se tornar uma árvore frutífera e produzindo bons frutos. Não? E o efeito desses frutos, que é o texto bem importante que a revista ressalta para a gente, é que eles não vão ser apenas frutos para esse tempo, não terão um resultado apenas temporal, mas vão entrar na eternidade, né? Nós vamos colher na presença de Jesus posteriormente. Entramos então no nosso segundo tópico da nossa lição. Ele fala de quê? Princípios da paciência na colheita. Boas ações, cuidado com o próximo, fidelidade a Deus, ganhar almas para Cristo são sementes que podem render frutos para a eternidade. O fruto compensa a paciência. Nós não podemos ter pressa na colheita, né? Às vezes a gente prega para alguém que é irredutível ou resistente à mensagem da salvação e a gente fica ansioso para que aquela pessoa tome uma decisão por Jesus, e aí às vezes a gente extrapola, a gente força a barra com aquela pessoa, e aí em vez daquela pessoa querer mais, ouvir mais e conhecer mais do Evangelho, ela quer distância de nós, porque nos acha inconveniente, nos acha impróprio. Às vezes
Às vezes, nosso testemunho negativo acaba impactando na vida de outras pessoas, de forma que elas não alcançam a salvação, porque o nosso comportamento inadequado está afetando a sua percepção de transformação de Deus na nossa vida. Então, se a gente plantar a fidelidade a Deus, se a gente for fiel a Deus, se a gente continuar a nossa missão, fundamentados na palavra, alimentando o amor, a misericórdia, trazendo a palavra de Deus para as pessoas, acolhendo, esse trabalho que nós fazemos no tempo de Deus vai dar fruto. E aí a gente vai ver esse fruto, e se a gente não vir esse fruto nesse tempo, a gente vai ver na eternidade. Por quê? Porque lá na eternidade é o tempo de colher aquilo que a gente planta aqui, tá? Aquilo que a gente planta aqui, a gente colhe lá na eternidade. O que a gente produz nesse tempo ecoa na eternidade. Precisamos, como cristãos, entender o tempo da colheita. Precisamos estar preparados para essa colheita. Ou seja, a nossa vida cristã, ela não é uma vida cristã temporária, ela é uma vida cristã contínua, ela é uma vida cristã que vai atravessar o tempo presente e vai vir para o século futuro. Então, dessa maneira, a gente tem que produzir fé e se apoiar e viver de acordo com aquilo que propõe o Espírito Santo no nosso coração. A nossa vida, ela deve ser um testemunho vivo do amor, da graça e da misericórdia de Deus. E independente de quão difícil sejam as circunstâncias, independente de quanta oposição nós encontramos no dia a dia a respeito da nossa fé, quanta discriminação, quanto preconceito, quanto a oposição do diabo à nossa vida, aquilo que nós fazemos para engrandecer o nome de Jesus, independente disso, nós não podemos desistir da nossa fé. Nós precisamos perseverar na nossa fé, vencendo e suportando o desânimo, muitas das vezes a animosidade, muitas das vezes até a ofensa, a fim de que nós sejamos fiéis aos princípios do Senhor, a sua obra, a salvação que Ele nos deu, a sua graça, a missão que Ele nos deixou, enquanto Igreja de Jesus quer proclamar o seu Evangelho, independente de quem vai ou não aceitar. A nossa conduta moral nesse tempo, como testemunhas vivas de Jesus Cristo, ela vai repercutir na eternidade, quando nós estivermos definitivamente na presença do Senhor. É preciso permanecer firme e confiante. No tempo certo receberemos o nosso galardão por aquilo que plantamos. Ou seja, não tem que ter pressa. A vida cristã, ela é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros. É preciso ter paciência, é preciso perseverar, é preciso acreditar para quê? Para que na eternidade a gente colhe os frutos daquilo que a gente plantou aqui. Princípios de escolha consciente é o nosso terceiro tópico. Na semeadura, ou seja, o homem natural deve investir em uma semeadura espiritual. Apesar de ainda termos em nós uma natureza pecaminosa, temos também em nós o Espírito Santo de Deus que nos conduz a uma vida de acordo com os moldes de Jesus. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos perseverar na justiça, sempre fazendo a vontade de Deus, sempre caminhando com o Senhor, pensando no tempo em que estaremos na presença de Jesus e como representaremos o Senhor nesse tempo. Então temos que produzir aqui atitudes dignas de servos de Jesus Cristo. Para quê? Para que na glória a gente tenha a nossa recompensa. O preço da redenção foi pago por Jesus na cruz. Sem arrependimento, no novo nascimento, o homem não passará a eternidade, o homem passará a eternidade longe de Deus. Ou seja, não tem como viver uma eternidade perto de Deus se não houver aqui, agora, nesse tempo, um arrependimento dos seus pecados, se não houver um novo nascimento, se não abandonar a vida carnal e se entregar à orientação do Espírito Santo,
se entregar a Jesus Cristo, receber o sacrifício de Jesus da morte do Calvário como uma graça divina de Deus para a nossa vida. Se não fizermos isso, não poderemos estar perto do Senhor. O homem que nega Jesus nessa vida não passará a eternidade com Ele, mas estará longe de Deus. Ser cristão é viver a transformação segundo a imagem de Cristo, através da íntima atuação do Espírito Santo. Ser cristão é deixar que o Espírito seja pleno na nossa vida, que modifique aquilo que precisa ser modificado. Nós temos que dar menos atenção aos nossos desejos e às nossas aspirações pessoais e ouvir mais a vontade de Deus e ouvir mais a voz do Espírito Santo e deixar que o Espírito seja mais presente e mais pleno na nossa vida, fazendo com que a gente reflita e manifeste o fruto do Espírito. Devemos rejeitar as sementes da carne, a prostituição, a ânsia pelo poder, a ânsia pelo dinheiro, a ânsia por dar vazão aos nossos desejos sexuais, de gulodice, de inveja. A gente tem que reprimir todo o desejo da carne e nos entregar à ação total do Espírito Santo. Tá? Se a gente rejeita isso, a gente faz aquilo que Deus espera de nós. Deus não pode ser enganado. O que o indivíduo plantar aqui, colherá na eternidade. Ninguém vai enganar a Deus. Você pode enganar as outras pessoas, você pode fazer de conta que é um cristão, mas quando chegar na presença do Senhor, você não estará lá. Por quê? Porque você não pode enganar a Deus. Você realmente vive uma vida digna de um servo do Senhor, ou a eternidade não é uma realidade para você com Cristo. Devemos perseverar em fazer o bem, pois na estação certa colheremos o bem, se não desistirmos. Ou seja, como disse, a nossa luta é contra a carne, então nós devemos caminhar para Jesus. A vida cristã não é um tiro de 100 metros, é uma maratona e a gente deve perseverar, porque se nós não cumprirmos na maratona, nós não receberemos o nosso prêmio, ok? Nós não estaremos na presença de Jesus na glória eterna. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você possa ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus.